Quem é Crocodile? Qual a ligação de Luffy com Gold Roger? Qual é o segredo de Chopper? Vem comigo entender a segunda temporada de One Piece. Fala, Geeks! Quem é Crocodile? Durante boa parte da temporada, o misterioso Mr. Zero apareceu apenas de forma rápida, quase como uma figura invisível puxando os fios da história. Enquanto os Chapéus de Palha estavam em Little Garden, ele fez uma breve aparição, deixando claro que havia alguém muito mais perigoso por trás da organização criminosa conhecida como Baroque Works. Mas é no episódio final que tudo muda. A série finalmente revela a verdadeira identidade do líder da Baroque Works. Mr. Zero é ninguém menos que Crocodile, um ex-pirata temido que agora ocupa uma posição extremamente poderosa. Ele é um dos Shichibukai, os lendários 7 senhores da Guerra do Mar, piratas autorizados a agir pelo próprio governo mundial. E é exatamente aí que começa o grande problema. Como membro dos Shichibukai, Crocodile deveria proteger os interesses do governo mundial, ou pelo menos não ameaçar seus aliados. Porém, secretamente, ele está fazendo exatamente o contrário. Crocodile está infiltrado no reino de Alabasta, um país que faz parte do governo mundial. Se suas ações forem descobertas, ele perderia de imediato seu título de Senhor da Guerra e se tornaria novamente um inimigo oficial do governo. Por isso, ele age nas sombras. Enquanto o mundo acredita que Crocodile é um herói que protege o povo de Alabasta contra piratas, a realidade é muito mais sombria. Nos bastidores, ele está espalhando caos pelo reino. Alabasta é governada pela família Nefertari, uma linhagem conhecida por governar com justiça. O rei atual é o pai da princesa Vivi, que já percebeu que algo estranho está acontecendo em seu país. Mesmo sem saber exatamente quem está por trás de tudo, Vivi sente que Alabasta está caminhando direto para uma catástrofe. E ela não está errada. Segundo o vice-almirante Garp, o reino já está à beira de uma guerra civil. Grupos rebeldes começam a se levantar contra a família real. A população está dividida e o país inteiro está prestes a entrar em colapso. Mas nada disso é coincidência. Tudo faz parte do plano de Crocodile. Seu objetivo é simples: derrubar a família Nefertari e tomar o controle de Alabasta. Mas surge uma pergunta importante. Se Crocodile é tão poderoso, por que ele escolheria exatamente Alabasta para dominar? A resposta está em um dos maiores segredos do mundo de One Piece. Escondido em algum lugar de Alabasta está a localização de uma arma lendária conhecida como Pluton. Pluton não é apenas uma arma comum, ela é uma das armas ancestrais. Máquinas de destruição capazes de mudar completamente o equilíbrio de poder no mundo. Quem controlar essa arma teria força suficiente para desafiar governos, dominar oceanos e talvez até conquistar o mundo. Crocodile sabe disso. Ele também sabe que a família Nefertari guarda esse segredo há gerações. Por isso, para alcançar seu objetivo final, existe apenas um caminho: eliminar a família real, assumir o trono e encontrar Pluton. Vivi agora é membro dos piratas do Chapéu de Palha. No final da segunda temporada de One Piece, vemos um momento muito importante para a tripulação dos piratas do Chapéu de Palha. Tony do Chopper finalmente assume oficialmente o papel de médico do bando. Mas, enquanto todos comemoram esse novo integrante, uma outra personagem começa a levantar uma grande dúvida. Vivi também se tornou uma Chapéu de Palha. Desde que entrou no Going Merry, Vivi sempre deixou claro que estava ali apenas como passageira. Seu objetivo era muito maior: impedir que a organização criminosa Baroque Works destruísse o reino de Alabasta. Mesmo viajando ao lado de Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji, ela nunca afirmou que fazia parte do bando. Mas tudo começa a mudar quando Luffy faz uma declaração
poderosa. Ele promete ajudar Vivi a derrotar Baroque e salvar Alabasta, custe o que custar. Esse momento marca uma virada emocional para a princesa. Pela primeira vez, ela percebe que não está mais lutando sozinha. E é aí que surge a grande questão. Vivi é ou não é uma chapéu de palha? De certa forma, sim. A tripulação de Luffy tem uma regra muito simples. Quem se torna amigo deles se torna parte da família. Luffy nunca abandona seus companheiros, não importa onde estejam. E nesse sentido, Vivi foi completamente aceita por todos como uma Nakama. Mas existe um detalhe que torna essa situação única. Vivi não é apenas uma aventureira. Ela é a princesa de Alabasta. E um dia será a rainha responsável por governar todo o reino. Depois de lutar tanto para salvar seu povo, seria praticamente impossível abandonar esse destino para navegar permanentemente pelos mares. Por isso, muitos fãs consideram Vivi algo especial dentro do universo de One Piece. Uma integrante honorária dos Chapéus de Palha. Ela pode não estar fisicamente no navio, viajando todos os dias com a tripulação. Mas, no coração de Luffy e dos outros, Vivi sempre será parte do bando. E se algum dia perguntassem ao Luffy do futuro quem são seus Nakamas, pode ter certeza que o nome de Vivi estaria nessa lista. Por que Kureha insulta Chopper em sua conversa final? Depois de tudo que viveram juntos, chegou o momento da despedida entre Tony Chopper e a doutora Kureha. Mas, em vez de palavras carinhosas ou um adeus emocionado, Kureha faz exatamente o oposto. Ela começa a insultar Chopper. Ela o chama de ingrato, reclama da decisão dele de partir com os Chapéus de Palha e parece agir como se estivesse irritada com tudo aquilo. Então surge a pergunta: por que ela age assim justamente no momento de despedida? A resposta está na própria personalidade da médica. Kureha é o tipo de pessoa que esconde seus sentimentos atrás de uma fachada dura. Ela prefere parecer fria, sarcástica e até cruel do que permitir que os outros vejam o quanto realmente se importa. Para alguém como ela, um adeus cheio de lágrimas seria simplesmente impossível. No fundo, os insultos são uma forma de defesa emocional. Em vez de admitir que ficará triste com a partida de Chopper, ela transforma aquele momento em uma discussão. Assim, evita que a despedida se torne sentimental demais. Mas existe outro motivo ainda mais interessante por trás desse comportamento. Kureha sabe muito bem que a jornada que espera Chopper não será fácil. A Grand Line é um dos lugares mais perigosos do mundo. E ele está prestes a navegar ao lado de um capitão que tem um sonho gigantesco: se tornar o rei dos piratas. Ou seja, a vida de Chopper dali em diante será cheia de desafios. De certa forma, Kureha está fazendo algo que muitos mentores fazem, testando a determinação do seu aluno. Ao provocá-lo, ao atacá-lo com palavras duras, ela quer ver se Chopper realmente está pronto para seguir seu próprio caminho. Se ele desistisse ou se deixasse abalar pelos insultos, talvez ainda não estivesse preparado para encarar o mundo lá fora. Mas Chopper não recua. Mesmo diante da dureza de sua mentora, ele mantém sua decisão de partir. E é exatamente isso que Kureha queria ver, a prova de que ele cresceu. Existe ainda um detalhe que revela o verdadeiro sentimento dela. Antes mesmo da despedida acontecer, Kureha já tinha preparado todos os suprimentos médicos que Chopper precisaria levar consigo. Ou seja, apesar das palavras duras, ela já sabia que ele iria embora e queria garantir que ele estivesse pronto para a jornada. Qual é o segredo de Chopper? Enquanto organiza seus pertences, Chopper guarda um pequeno recipiente. Dentro dele existem vários objetos redondos e misteriosos. Quando alguém pergunta o que são, ele responde de forma rápida e evasiva: é um segredo. Mas que segredo seria esse?
Na segunda temporada, a Dra. Kureha menciona algo curioso durante uma conversa sobre batalhas. A palavra Rumbre, para quem não conhece, pode parecer apenas um comentário aleatório, mas, na verdade, isso é uma pista importante. O tal segredo de Chopper provavelmente é a Rumble Ball. Essa pequena cápsula é muito mais do que parece. Trata-se de uma substância criada para interagir diretamente com a Akuma no Mi de Chopper, expandindo drasticamente as possibilidades de transformação de Chopper. Normalmente, Chopper já possui 3 formas principais: sua forma pequena e fofa, sua forma de rena quadrúpede e sua forma híbrida bípede. Mas quando o Rumble Ball entra em ação, tudo muda. Por 3 minutos, Chopper consegue acessar novas transformações especiais, cada uma voltada para um tipo diferente de combate. Existe uma forma focada em defesa, outra que aumenta sua capacidade de salto, uma forma especializada em batalha, e até uma que amplifica o tamanho e a força de seus chifres. Ou seja, a Rumble Ball transforma Chopper em uma verdadeira caixa de ferramentas de combate. Mas então surge uma pergunta inevitável: se isso é tão poderoso, por que manter em segredo? A resposta provavelmente está nos efeitos colaterais. A Rumble Ball só funciona por 3 minutos. Porém, se Chopper ingerir mais de 2 em um curto intervalo de tempo, algo extremamente perigoso acontece. Ele ativa uma transformação gigantesca e monstruosa, uma forma que, pelo menos por enquanto, ele ainda não consegue controlar. A ligação de Luffy com Gold Roger. Nas cenas finais da segunda temporada, a Dra. Kureha revela que o nome do rei dos piratas não era exatamente como o mundo acreditava. Durante anos, todos o conheceram como Gold Roger, mas a verdade é outra. Seu verdadeiro nome era Gold Roger, e é nesse momento que tudo começa a fazer sentido, porque o protagonista da história também carrega esse misterioso D em seu nome, Monkey D. Luffy. Mas, afinal, o que significa essa letra? Mesmo após mais de 1000 capítulos do mangá, esse ainda é um dos maiores mistérios de todo o universo de One Piece. Porém, algumas pistas importantes já foram reveladas ao longo da história. Os personagens que possuem a letra D no nome parecem fazer parte de uma antiga linhagem, um clã misterioso que, segundo as lendas, é considerado o inimigo natural dos chamados deuses. E quando falamos em deuses dentro do mundo de One Piece, estamos falando diretamente do poder que domina o mundo: o governo mundial e os Tenryubito, ou seja, aqueles que carregam o D representam uma ameaça direta ao sistema que controla os mares. Entre os nomes mais conhecidos dessa linhagem estão Gold Roger, Monkey D. Luffy, Monkey D. Garp e Monkey D. Dragon. Todos personagens que, de alguma forma, desafiaram ou desafiam a ordem estabelecida. Mas existe um detalhe importante: Luffy e Roger não são parentes diretos. Mesmo assim, diversos personagens ao longo da história comentam algo curioso. Eles enxergam em Luffy o mesmo espírito que existia em Roger, a mesma risada, a mesma coragem e principalmente a mesma liberdade, como se a vontade de Roger continuasse viva. E isso nos leva a um conceito muito citado em One Piece, a chamada vontade do D. Segundo algumas teorias e pistas espalhadas pelo mangá, essa vontade representa algo que ultrapassa gerações. Não se trata apenas de sangue ou descendência. É como se certos indivíduos herdassem o espírito de quem veio antes, uma vontade que nunca desaparece. Algumas interpretações do mangá sugerem que a letra D pode ter ligação com o nome antigo, Dave, uma possível referência a um lendário pirata do passado chamado Davy Jones. De acordo com essa ideia, esse pirata teria enfrentado as autoridades que dominavam o mundo na antiguidade,
E os portadores da letra D seriam aqueles que herdaram essa vontade de desafiar o poder absoluto. Mas, até hoje, o criador da série, Eiichiro Oda, ainda não revelou completamente o verdadeiro significado desse mistério. Agora comenta o que você achou da segunda temporada. Foi melhor que a primeira? Comente e se inscreva ativando o sininho. Saiu algum lançamento na cultura pop? Você verá aqui no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui!